Seja bem-vindo ao canal O Alquimista. Aqui você encontra vídeos sobre espiritualidade, teosofia e o despertar da consciência. E no vídeo de hoje, iremos nos aprofundar em uma das ideias mais enigmáticas de toda a filosofia espiritual, o véu de Maia. Vivemos em uma ilusão? Desde os tempos mais antigos, sábios do Oriente e do Ocidente apontam para uma verdade inquietante. O mundo que vemos pode não ser o mundo real, mas o que exatamente é esse véu? Como ele nos aprisiona? E o mais importante, como rasgá-lo? Se prepare para uma jornada que vai atravessar os mitos védicos, a filosofia platônica, os ensinamentos herméticos e os mistérios da alma humana. Então se inscreva no canal, ative o sininho e mergulhe comigo nessa jornada de despertar. Para compreendermos o véu de Maia, precisamos primeiro desconstruir nossa ideia do que é realidade. A maior parte das pessoas vive a vida acreditando que tudo o que se pode ver, tocar, ouvir ou medir com instrumentos científicos é real. Mas as tradições espirituais mais antigas da humanidade dizem o contrário. Na filosofia védica, especialmente nos Upanishads, Maya é descrita como a força cósmica ilusória que projeta o mundo fenomênico, criando a impressão de separação, forma, tempo e dualidade. É ela que nos faz acreditar que o mundo material é a única realidade. Mas, na verdade, o que percebemos é apenas uma superfície de ondas, uma imagem refletida na água, e não o oceano profundo da existência. Maia não é mentira no sentido comum da palavra. Ela não é uma falsidade grosseira, mas uma ilusão sofisticada, sutil e perfeitamente convincente. Ela é como uma miragem no deserto. Embora não exista água de verdade, a imagem é tão perfeita que parece absolutamente real. No sânscrito antigo, Maya é também associada ao radical ma, que significa medir, limitar ou dar forma. Isso significa que Maya é o princípio que dá forma ao informe, que fragmenta o infinito em partes, que limita o ilimitado. Ela é a tecelã do universo visível, o tear da criação. A trama de Maya, a realidade como ilusão sensorial. O que chamamos de realidade é, na verdade, uma construção filtrada pelos nossos 5 sentidos. O olho humano, por exemplo, só capta uma faixa estreita do espectro eletromagnético. Não vemos raios ultravioleta, não ouvimos frequências ultrassônicas, não percebemos ondas de rádio. Ou seja, há muito mais acontecendo agora, nesse exato momento, do que somos capazes de perceber. Como dizem os mestres hindus, o mundo não é ilusório. O ilusório é o modo como o percebemos. A mente interpreta os sinais dos sentidos de forma linear e limitada, gerando uma versão simplificada da realidade. Vivemos como prisioneiros dentro de um conjunto de crenças e interpretações que nos fazem acreditar que somos apenas esse corpo, esse nome, essa profissão, essa história. Maia é justamente esse campo de percepção condicionado. É a lente que distorce, o véu que cobre, a sombra que se projeta entre o ser e o absoluto. Maia e a mente, o tecido psicológico da ilusão. Do ponto de vista psicológico e espiritual, Maia também atua por meio do ego. O ego, ou ahamkara, na terminologia sânscrita, é o eu ilusório, o centro falso de identidade. Ele se apoia em memórias, comparações, julgamentos, desejos e medos. Ele precisa de separação para existir. E é exatamente aí que Maia se instala. Ela cria a ilusão de que eu sou separado do outro, eu sou separado do mundo, eu sou separado de Deus. Assim o ser infinito esquece quem é e se identifica com a forma. A tradição Advaita Vedanta nos diz que esse é o grande jogo cósmico, o lila, a brincadeira de Deus, onde a consciência se esconde de si mesma, se perde em suas próprias criações.
apenas para redescobrir-se novamente por meio da experiência. Maya como projeção cósmica. Na cosmologia hindu, o universo é sustentado por três princípios: Brahman, o absoluto, o todo, a realidade última que está além da forma; Atman, o eu verdadeiro, a centelha divina dentro de cada ser; Maya, a força que faz com que o Atman se esqueça de ser Brahman. Assim, Maya é como um software cósmico que gera o jogo da realidade. Ela cria tempo e espaço, causa e efeito, nascimento e morte. Por isso, os antigos chamavam o mundo material de Sansara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento. Um ciclo sustentado justamente por Maya. Enquanto não rasgarmos o véu da ilusão, continuaremos presos nesse ciclo de sofrimento, desejos e insatisfação. Símbolos do véu de Maya na cultura humana. A ideia de um véu que cobre a verdade aparece em várias tradições. No Egito, a deusa Ísis diz: "Eu sou a natureza, a mãe do universo. Nenhum mortal jamais ergueu meu véu." Na cabala judaica, o mundo físico é chamado de Malchut, o reino da manifestação, onde a luz divina é oculta. No cristianismo místico, o véu do templo se rasga quando Cristo morre na cruz, simbolizando a revelação da verdade espiritual além do mundo material. Na filosofia platônica, encontramos a alegoria da caverna, onde os prisioneiros tomam sombras, por realidade, até que um deles desperta e vê a luz. Em todos esses casos, há uma mensagem clara: existe algo além da aparência, o propósito de Maya. Mas se Maya nos engana, por que ela existe? Aqui está o paradoxo. Maya não é um erro, ela é um mecanismo pedagógico do cosmos. Ela existe para que a alma, mergulhada no esquecimento, aprenda a despertar por si mesma. Através da ilusão, somos chamados à verdade. Através do sofrimento, somos impulsionados à libertação. Através da separação, ansiamos pela união com o todo. Maya, portanto, é a travessia. É o útero da consciência que, ao se sentir incompleta, inicia a busca pelo eu real. Se a realidade que percebemos é, como vimos na parte anterior, filtrada pelos nossos sentidos e moldada pelo ego, então precisamos encarar uma questão perturbadora. E se o mundo em que vivemos for, na verdade, um sonho? Essa não é apenas uma metáfora poética. Muitas tradições espirituais e escolas filosóficas defendem que a vida é um estado de sonho, transitório, mutável e profundamente simbólico. A filosofia oriental e a natureza onírica da existência na Índia Antiga, os sábios da tradição Advaita Vedanta, afirmavam que o mundo é como um sonho que Brahman está tendo. Ou seja, tudo o que existe, inclusive nós, seria uma expressão transitória da consciência universal, como imagens em um sonho profundo. Gaudapada, um mestre do Vedanta, declarou que não há diferença entre o que vivenciamos durante o sono e o que chamamos de vigília. Ambos são projeções da mente. Segundo essa visão, a consciência desperta. O sono com sonhos e o sono profundo são apenas modos de manifestação da consciência, e nenhum deles revela a realidade última, o sonho como experiência real. Mas se você já teve um sonho vívido, sabe o quanto ele parece real enquanto está acontecendo. Você sente emoções intensas, vê paisagens, interage com pessoas, vive até experiências físicas. Somente ao acordar é que percebe que nada daquilo era real no sentido convencional. Mas no momento em que estava imerso, aquilo era tudo o que havia. E se o mesmo estiver acontecendo agora? E se esse agora for apenas outro tipo de sonho? Essa é a provocação do misticismo oriental. O mestre Ramakrishna dizia: "O mundo é como um jogo de sombras em uma tela. Não é eterno, é uma ilusão. Apenas Deus é real. O mundo como reflexo, não origem. Imagine um espelho d'água.
Você vê o céu refletido nele, nuvens, pássaros, talvez até o sol. Mas aquilo é o céu real? Ou apenas o reflexo? Assim é o mundo segundo os místicos, um reflexo do absoluto, e não o absoluto em si. No budismo Mahayana, o universo é chamado de samsara, o ciclo de nascimento e morte, sustentado pela ignorância. E os sábios dizem, samsara é como uma bolha de sabão, brilha sob a luz, mas se desfaz com um leve toque. A mente contaminada por desejos, medos e identificação com a forma projeta um mundo dual, onde há eu e o outro, vida e morte, certo e errado. Mas, na verdade, tudo é apenas uma manifestação temporária de um campo unificado de consciência. A consciência como o sonhador. Uma analogia poderosa é esta. Você não está dentro do sonho. Você é o sonhador. Assim como você pode estar sonhando com lugares, personagens e histórias que parecem ter vida própria, o universo pode ser uma emanação de sua própria consciência profunda. Você, o ser, é quem cria as formas, as experiências, os encontros. Tudo isso é um jogo simbólico de espelhos que revelam e ocultam a verdade ao mesmo tempo. Isso nos remete a uma famosa história do filósofo chinês Zhuangzi. Certa vez sonhei que era uma borboleta voando de um lado para outro. Era tão real, tão vívido, que me sentia completamente borboleta. Quando acordei, eu era novamente Zhuangzi. Mas então me perguntei, sou Zhuangzi que sonhou ser borboleta? Ou sou a borboleta que agora sonha ser Zhuangzi? O despertar, a meta de todo buscador. Se o mundo é um sonho, então a jornada espiritual é o ato de despertar. E despertar aqui significa lembrar-se da sua verdadeira natureza. Deixar de se identificar com o corpo, o nome, as memórias, e perceber que você é pura consciência. Os mestres iluminados, como Buda, Ramana Maharshi, Rumi ou Cristo, são aqueles que despertaram desse sonho coletivo. Eles não negaram o mundo, mas passaram a enxergá-lo como ele é. Uma dança da impermanência, um teatro simbólico, um reflexo do divino. E é isso que nos é proposto também. Não como uma crença cega, mas como uma investigação direta da nossa experiência. Ciência e sonho. O universo é simulação? Curiosamente, até a ciência moderna se aproxima dessa ideia. O físico quântico John Wheeler afirmou: o universo pode não existir a menos que alguém o observe. A chamada teoria do colapso da função de onda, dentro da física quântica, sugere que a realidade só se fixa quando é observada. Ou seja, o mundo pode não ser um palco sólido onde coisas acontecem, mas um campo de possibilidades que ganha forma a partir da consciência que observa. Há ainda o famoso experimento da fenda dupla, que demonstra que partículas podem se comportar como ondas ou como objetos, dependendo da observação. Isso muda completamente nossa noção de realidade objetiva. Alguns cientistas, inclusive, especulam que o universo pode ser uma simulação, uma projeção, um grande sonho matemático mantido por alguma mente cósmica. O mundo que você vê, toca, sente e vive pode não ser a verdade absoluta. Pode ser um cenário onírico, uma realidade simbólica, onde você, o sonhador, está temporariamente identificado com um personagem. Mas há algo dentro de você que não muda, que permanece observando todas as mudanças. Essa é sua verdadeira natureza. A ilusão não é o mundo em si. A ilusão é acreditar que esse mundo é tudo o que existe. E como dizia o sábio Nisargadatta Maharaj, o mundo só aparece quando você acredita que é um corpo. Quando você descobre que não é, o mundo desaparece e o ser permanece. Se o véu de Maia encobre a realidade essencial do universo, então é através do ego que esse véu se torna pessoal, operando silenciosamente dentro de cada um de nós,
criando identidades, desejos, medos e narrativas que moldam nossa visão do mundo. Mas o que é o ego, afinal? O ego não é um vilão, mas uma estrutura mental, uma identidade construída para que possamos operar no mundo. É o conjunto de pensamentos, memórias, emoções e papéis com os quais nos identificamos. Eu sou Marcelo, eu sou professor, eu sou filho, eu gosto disso, eu tenho medo daquilo. Essas são máscaras, personas, como diria Carl Jung. Máscaras que usamos para interagir socialmente, para sobreviver, para sermos aceitos. Mas nenhuma delas revela quem realmente somos. Com o tempo, passamos a confundir a máscara com o rosto, o papel com o ator. Nos esquecemos da presença silenciosa que observa tudo. Nos perdemos no personagem. E esse é o verdadeiro poder do véu, nos fazer esquecer de quem somos. Como um ator que entra tão profundamente em seu papel que se esquece de estar em um teatro. A tradição gnóstica dizia que o maior pecado da humanidade não é moral, mas ontológico, o esquecimento da própria origem divina. As máscaras são muitas. O ego cria e veste diversas máscaras. Vejamos algumas. A máscara do vencedor, baseada na ideia de que você precisa conquistar, acumular, vencer, para ser digno. A máscara da vítima, onde o mundo está sempre contra você e a dor se torna sua identidade. A máscara do sábio, onde o conhecimento é usado para alimentar a vaidade e não para libertar. A máscara do espiritualizado, quando até a busca interior vira um papel, uma performance. Cada uma dessas máscaras é uma tentativa do ego de construir solidez em um mundo que é impermanente. O ego, então, não é o vilão da história, mas a própria manifestação do véu em escala individual. Ele não é algo que você tem, é algo que você acredita ser. E quanto mais se identifica com ele, mais distante fica de sua verdadeira essência. O ego teme a impermanência, teme o vazio, teme o silêncio, porque no silêncio ele desaparece. E no desaparecimento do ego, o ser ressurge, em estados profundos de meditação ou em momentos místicos, como aqueles proporcionados por cerimônias com ayahuasca, samadhi ou até experiências de quase morte. As pessoas relatam um fenômeno comum, a dissolução do eu. Nesse estado, elas dizem algo como: eu sabia tudo sem pensar. Era pura paz, sem identidade. Eu era o todo, tudo era eu. Esses relatos mostram que o ego pode se calar, e quando isso acontece, há um breve vislumbre do que está além do véu. Carl Jung dizia que o ego é apenas a ilha da consciência, mas abaixo dele está um oceano imenso, o inconsciente. Nesse inconsciente estão a sombra, os aspectos que rejeitamos em nós, o self, o centro divino da psique, os arquétipos, imagens primordiais que emergem em sonhos, mitos e visões. Para Jung, o processo de individuação, que é o autoconhecimento profundo, exige que confrontemos nossas máscaras, nossas sombras, nossos medos, e com coragem nos aproximemos do self. O self é o divino interior, o eu verdadeiro que está além do ego. Os grandes místicos não combateram o ego com raiva. Eles o reconheceram como parte do jogo, mas se recusaram a se identificar com ele. Rumi dizia: torne-se o céu, quebre o copo da identidade. Ramana Maharshi dizia: investigue. Quem sou eu? O ego é uma ilusão, e na sua ausência, o ser brilha. Jesus dizia: quem quiser salvar a sua vida, ego, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, ao Cristo interior, achá-la-á. A pergunta fundamental: quem sou eu? Essa pergunta simples é um convite para rasgar o véu, para perceber que você não é o corpo, nem a mente, nem as memórias, nem as histórias. Você é a presença que observa tudo isso. É como o céu que vê as nuvens passarem. As nuvens mudam, mas o céu permanece. O ego cria máscaras.
O mundo aplaude essas máscaras, mas a alma anseia por autenticidade, por verdade, por retorno ao que é eterno. Desvendar o véu de Maia não é rejeitar o mundo, é ver através dele. E ao ver através, perceber que você nunca esteve separado da fonte. Como dizia o místico Sufi al-Halaj, eu sou a verdade. Não como um ato de arrogância, mas como alguém que finalmente despiu todas as máscaras e reconheceu, eu sou. O véu de Maia não é apenas um conceito filosófico, é uma metáfora viva sobre nossa condição espiritual. Uma lembrança de que talvez tudo o que vemos seja apenas reflexo e não a fonte. A cada passo em direção ao autoconhecimento, esse véu se torna mais fino. A cada despertar, ele começa a se desfazer. Até que um dia, você não vê mais o mundo como algo lá fora, mas sim como expressão da própria consciência que habita em você. Rasgar o véu é morrer para o ego e nascer para o real. É deixar de ser personagem e lembrar-se de que você sempre foi o observador eterno. Se essa mensagem tocou sua alma, deixe um comentário dizendo: eu escolho despertar. Compartilhe esse vídeo com outros buscadores e vamos espalhar luz nesse mundo adormecido. Gratidão profunda por estar aqui. Lembre-se, o alquimista não foge da ilusão. Ele a transforma em ouro. Até o próximo vídeo.